Deixa eu ver se já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Muito boa noite. Estamos aqui iniciando uma super aula sobre a mitologia do propósito com o professor Luiz Ozanar. Eu estou aqui 10% como professor e 90% como aluno, porque eu quero aprender muito sobre os princípios da mitologia que nos ajudam a entender mais sobre o propósito. E vou começar aqui, irmão, fazendo uma breve introdução sobre a propositologia e logo passo a bola para você seguir a nossa jornada. Mas antes de eu apresentar um pouquinho sobre a propositologia e a relação da mitologia com ela, conta para quem ainda não te conhece, qual é o seu propósito, o que te move, por que é importante para você estar aqui compartilhando isso com o mundo? Olha, amigos, eu costumo dizer que Kiko é a pessoa mais bem intencionada que eu conheço, é um dos mais bem preparados que eu conheço, com essa humildade, essa sensibilidade, essa busca de desenvolvimento, aprendizagem, ousadia, e é uma honra poder ter essa amizade, esse amor e essa parceria com Kiko, né? Uma troca maravilhosa e frutífera. Meu propósito é, de alguma maneira, impactar as pessoas para que elas ampliem a consciência, transmutem a alma e possam caminhar firmes na jornada de individuação, que é o processo de integrar a totalidade, assumir a plenitude e ter uma vida que seja intensa, plena, uma vida verdadeira. Eu costumo dizer, Kikão, que a gente não deve subviver. Galera, não subviva. Não sobreviva, não exista, viva e viva plena e intensamente. Então, meu propósito é tentar inspirar as pessoas para que elas possam ser elas mesmas, que elas possam aprender, transcender, interagir e, como o Kiko diz com maestria, servir. E a partir desse processo de relação com o mundo, que seja uma relação de equilíbrio, de paz, de sensibilidade, de integridade, de protagonismo, de capacidade de gerenciar bem as frustrações e tomar decisões que se harmonizem com as oportunidades, a gente tem um mundo melhor. Eu quero sair desse mundo deixando o mundo melhor. E como eu sou psicólogo, mitólogo, historiador, antropólogo, pai, avô, que eu sou avô, meu netinho tem 4 meses, então vendo as novas gerações chegando, então nessa jornada eu quero, de alguma maneira, deixar uma sementinha no coração das pessoas para que a gente tenha pessoas melhores que construam um mundo melhor, para que a gente tenha um ciclo virtuoso de conexão com a nossa realidade interna e externa. Uau, que lindo, irmão. É sempre lindo te ouvir e, acima de tudo, perceber o quão isso é um transbordamento da sua alma, né, da sua verdade, né? O quão você faz com que o ser e o fazer se integrem, né? Ou seja, aquilo que você é e aquilo que você faz é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a perceber, né, que o ser e o fazer estão integrados, isso é um grande indício de que estamos vivendo o nosso propósito. O ego se dissolve um pouco, você acessa uma integração maior com quem você é, e aí você já não precisa mais vestir máscaras, pois aquilo que você é se manifesta naturalmente naquilo que você faz. Então, esse é o nosso grande convite com a propositologia, é construir um mundo com mais significado, com mais sentido, repleto de pessoas que vão além do existir, como você muito bem colocou, mas que vivem de dentro para fora, transbordando suas virtudes a serviço de algo maior do que elas mesmas. Afinal, propósito, pessoal, é fazer o bem com o que você faz bem. É fazer o bem com o que você faz bem. Então, o que você faz bem e como que você pode fazer o bem com o que você faz bem? Essa é a grande pergunta que nos move, que nos mobiliza a desenvolver a propositologia e vivermos nessa tentativa muito genuína de colaborar com a cura da falta de sentido no mundo. Afinal, isso é sim uma doença, precisa ser curada. E para ser curada, precisamos de educação. E já que a escola não tem uma matéria que fala sobre propósito, que é justamente a medicina contra a falta de sentido,
vamos então criá-la, vamos então desenvolvê-la e oferecê-la para o mundo. E quando falamos de propósitologia, estamos olhando para 3 grandes perguntas. Primeiro, o que é propósito, de fato? Segundo, por que ele é tão importante? Quais são os impactos do propósito na nossa vida pessoal, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, no nosso estado emocional, na nossa capacidade de resiliência, de superação, no nosso mundo financeiro, na nossa dimensão financeira, na nossa dimensão carreira. E também, além de o que é propósito e por que ele é tão importante, como que a gente faz para revelar esse sentido na nossa vida. E aí, para que a gente possa responder essas 3 grandes perguntas, nós vamos aí nos ancorar em algumas disciplinas, em alguns eixos do conhecimento, como a psicologia, a filosofia, a própria espiritualidade, que nada tem a ver com religião, mas sim com algo que transcende a religião, na ciência, na economia e, por que não, agora, com a valiosíssima contribuição do professor Luiz Uzaná, com a mitologia. Então, a gente vai olhar para essas disciplinas e perguntar para elas o que vocês têm a nos ensinar sobre o que é propósito, por que ele é tão importante e como que a gente faz para revelá-lo na nossa vida. E hoje chegamos, portanto, num dia especial, que é o dia de viajarmos no tempo, no espaço, na história e aprendermos um pouco mais sobre a mitologia e, acima de tudo, como que ela pode nos trazer respostas essenciais para o despertar do nosso propósito. E, gente, confesso para vocês que, como falei, estou aqui como aluno aplicado, já estou no meu bloquinho de notas aqui para poder avançarmos juntos nessa construção. E à medida que o professor Luiz Uzaná for fazendo as colocações dele, em algum momento eu também vou pedir a palavra para contribuir, mas muito mais como aluno hoje, assim como vocês. E vou deixar aqui agora o palco virtual, já com essa figura aqui para ilustrar aqui atrás. Nós colocamos aqui uma figura aqui da mitologia grega, né, para ilustrar aqui o nosso papo e deixar que o professor, amigo, irmão, possa nos abrilhantar aí com a sua sabedoria, o seu conhecimento. Então, vamos lá, Kikão. Palco virtual aberto. É com você, irmão. Pronto, irmão. Eu quero você interagindo. Vamos. Sim. Entre, traga seus exemplos e suas contribuições. Somos eternos aprendizes. Se nós quisermos, como você fala muito bem, criar uma conexão com o nosso propósito, a gente precisa deixar aí o que não é nosso, deixar aí o que não é a gente. Abrir mão de uma porção significativa desse ego que faz a gente ter uma visão enganosa de nós mesmos e da realidade, autocentrada, para que venha o self, aquilo que transcende, aquilo que nos conecta com o além de mim mesmo e das minhas necessidades imediatas, de curto prazo, concretas e materiais. Então, essa humildade é que é a essência dessa jornada em busca do propósito, em busca do nosso sentido de vida, em busca daquilo que vai responder à nossa grande demanda existencial. Quem sou eu? Quais são os meus talentos, minhas forças, minhas habilidades, competências, meus desejos? E como é que eu posso lidar com as oportunidades e desafios da vida de uma maneira construtiva, harmoniosa e significativa, deixando um legado no mundo e usando aquilo que efetivamente eu tenho de forças e de talentos a serviço de algo maior, que vá além do meu próprio eu. E aí volta com a abundância. A mentalidade abundante não é a mentalidade gananciosa, acumuladora, egocêntrica e narcisista, mas é a mentalidade servidora, humilde, criativa e agregadora. E quando a gente tem esse olhar, a prosperidade vem, o dinheiro vem naturalmente. Eu costumo dizer que quando a gente coloca o dinheiro como objetivo principal, o dinheiro vira uma miragem, a gente vai atrás e se perde dele, ele vai afastando cada vez mais. A gente ganha, perde, é um ralo. Já reparou que a gente ganha muito e tem um ralo que vai tudo embora? Fica endividado. Mas quando a gente coloca o propósito em primeiro lugar, o dinheiro corre atrás da gente. A prosperidade, a dignidade material vem automaticamente, porque faz sentido e está em conexão com o Dharma, com o cosmos, com algo que vai além do eu egocêntrico e está em conexão com o eu sélfico.
E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a importância dos mitos nessa jornada da alma em busca de nós mesmos, para que nós E, sejamos a nossa melhor versão, uma versão que tenha sentido e que tenha propósito. Então vamos falar então sobre os diálogos entre mitos e logos, e entre a razão. já tem gente animada aqui, ó. Olha só, a Silvia falando aqui, ó. Sou fã de vocês. Um Ei, beijo. Silvia, Silvia, bem-vinda. Ale, tamo junto, Que gratidão. bom. Lisandra, Boa aqui noite. a Dileuza, a Maravilha. Ana, minha mãe também tá aqui. Valeu, Ei, ó, um beijo, Bel. De lá de querida, Prado Forte, né? Brenda, oi, querida querida. Brenda Nossa grande também, parceira e parceira do amiga. projeto. Então tem uma Que galera bom. aqui que já está atenta e conectada. Bora, bora, Vamos que Ana. vamos. Pode Vamos que seguir. vamos. Então, o diálogo entre mitos e logos, entre a mitologia e a racionalidade, a ciência, para que a gente possa entender melhor quem nós somos e onde nós efetivamente queremos chegar. Eu sou psicólogo, sou mestre em história, tenho formação na abordagem junguiana, em logoterapia, em psicanálise, tenho algumas pós-graduações em mitologia e em outras áreas, em medicina ayurveda, em medicina tradicional chinesa, sempre num olhar transcultural, em teologia, ciência da religião, num olhar que possa integrar, em neurociências, que possa integrar a dimensão biológica, a dimensão psicológica com a dimensão simbólica, numa tríade que permita que a nossa jornada siga em conexão com o sentido. E sou um apaixonado por mitologia, por simbologia, por história, por culturas. Sou um viajante, já visitei quase 100 países, convido todos a se inscreverem no meu canal do YouTube. Tem um projeto Viajando com o Professor Zaná ao redor do mundo, onde eu gravo vídeos correlacionando mitologia, história, gastronomia, filosofia. E nessas minhas buscas de entender a alma humana, a mitologia me fascinou. Kiko, eu acho que eu estou numa transição de carreira. Eu acho que eu estou... em breve, eu vou me apresentar primeiro como mitólogo e depois como psicólogo. Eu sou realmente apaixonado por histórias, sou apaixonado por diversidade cultural, sou apaixonado pelo diferente que me complementa. E a mitologia é, assim, uma dimensão cultural e simbólica essencial para explicar quem nós somos, e é fascinante, porque são histórias que tocam as nossas almas, porque são histórias que falam de todos nós, de uma maneira atemporal, de uma maneira não espacial, que não é limitada, de uma maneira que nos impacta e permite que a nossa ampliação da consciência se dê na máxima potência. Então, o que é um mito? Vamos correlacionar mito, mitologia, rito, com propósito e desenvolvimento pessoal e alma. Mito é uma narrativa, mito é uma história contada, uma lenda, uma fábula, que tem uma origem popular, assistemática, não refletida, não padronizada, não imposta, não estudada, é algo que surge espontaneamente e que pertence a uma tradição cultural, surge num determinado recorte de tempo, mas que fala para todos nós de maneira eterna, infinita e transcendente. O mito é a exposição de uma ideia, de uma doutrina, de uma visão de mundo, que surge de maneira voluntária, poética, uma narrativa que mistura imaginação, criatividade, com verdades históricas, distorcendo essa realidade, mas trazendo uma nova verdade. O mito é uma mentira que traz a mais profunda verdade. É uma história que necessariamente não aconteceu historicamente, com os registros comprovados pela historiografia oficial, mas que traz uma verdade mais impactante para as nossas almas e para a nossa conexão com o propósito do que aquela história registrada nos anais, nos documentos, nos arquivos e nas bibliotecas. É a imagem de um futuro fictício, sem princípio, meio e fim, rígidos e estáticos, e que traduz, exprime sentimentos, visões de mundo de uma coletividade, e que serve para nortear comportamentos, padrões e ações. Mitos são narrativas de acontecimentos ocorridos num tempo primordial. Era uma vez, na primeira era, no tempo dos gigantes. É um tempo que não se sabe qual é, que não é marcado pelo cronos, pela cronologia. É um tempo original, primordial, o tempo mítico, que pretende ilustrar, expressar, demonstrar, explicar quais são as nossas origens e para onde nós vamos. Passado, presente e futuro, se misturando, se intercambiando e nos ensinando. Ou seja, os mitos contam como o homem se tornou o que ele é hoje e o que determinou a organização, as regras sociais, a ética,
as nossas escolhas e as nossas mazelas. O mito é uma forma de explicar a nossa realidade e nos ensinar como lidar com os problemas. O mito é uma resposta que os nossos ancestrais construíram para lidar com os mesmos problemas que nós hoje lidamos de maneira recorrente. A traição, a rivalidade entre irmãos, o poder, como lidar com o medo, como lidar com os nossos talentos, masculino e feminino, a origem da vida, o sentido da morte, o sentido do ir além do que nós realizamos no nosso dia a dia, a jornada do herói, temas que são universais e que vão ser explicados através de narrativas cheias de símbolos e metáforas que traduzem essa nossa realidade desde sempre e para sempre. Mitologia, desde os inícios dos tempos, os mitos e rituais têm o papel de oferecer sentido ao mundo. Então, falar em mitologia é falar em propósito, porque é uma maneira que nós, inconscientemente, culturalmente e individualmente, construímos sentido à nossa existência, do ponto de vista que é pessoal, comunitário, coletivo ou individual. Por isso que cada cultura constrói sua mitologia a respeito de temáticas que são variadas, mas que tem algo de universal. E muitos mitos têm as mesmas histórias. Muda a época, muda a sociedade, mas são muito parecidas, porque estão lidando com temas humanos arquetípicos que fazem parte da nossa jornada psicodinâmica, existencial, social e antropológica. O mito é uma narrativa simbólica, metafórica, repleta de símbolos arquetípicos, atemporais, arcaicos, que vêm desde sempre, que são compartilhados por todos nós. Histórias criadas em tempos imemoriais, cujo sentido primordial não é externo, é interno. Os mitos não apresentam realidades exteriores demonstradas cientificamente, como eu falei nos anais das bibliotecas. Ao contrário, apresentam símbolos que falam para a alma de um povo, de modo mágico, criativo, irreal, mas ao mesmo tempo verdadeiro. Diferença entre realidade e verdade. A realidade é aquilo que é observável, mensurável, concreto. A verdade é o que toca a sua alma e faz você ser quem você é. E só quando nós acessamos a nossa verdade, e a mitologia é um caminho para nós podermos, através dessas histórias e narrativas, entendermos quem nós somos, ao acessarmos essas verdades, é que nós efetivamente seremos nós mesmos. E estaremos em plena comunhão com o nosso propósito, deixando um legado no mundo. A grande pergunta, não é? Depois que eu passo por onde eu me relaciono, fica melhor ou pior? Depois que você passa pelo trânsito, fica melhor ou pior? O trânsito é melhor ou pior com você dirigindo? Depois que você sai da sala da faculdade, depois daquela aula, naquele horário à noite, a galera aprendeu, saiu melhor, pô, o cara chato, só queria confusão, pô, o cara fica arrastando a cadeira, fica conversando, o celular tocou, disperso, atrapalha, ficou gritando. Depois que você sai da sala, ficou melhor ou pior? Depois que você sai da chefia, ficou melhor ou pior? Né? Esse é o ponto, né, Kiko? Qual é o sentido que a gente faz, né? Eu queria aproveitar isso que você trouxe para trazer o seguinte, que eu aprendi com um grande mentor, quando eu tinha 15 anos de idade, que existem dois tipos de pessoas. As que deixam um lugar melhor quando entram e as que deixam um lugar melhor quando saem. É verdade. E a gente, quando fala em legado, a gente acha que é o que a gente deixa quando a gente morre. Mas é o que a gente deixa quando a gente sai do elevador. É o que a gente deixa quando a gente sai do Uber. Isso é legado. Então, o legado não é o que você deixa no final da vida. Ótimo. É o que você deixa sempre que você não está presente mais. Então, é muito importante a gente ter essa visão sobre legado. E entender que legado não é o que você deixa para as pessoas, porque o nome disso é herança. Legado é o que você deixa nas pessoas. Então, é importante a gente ter essa consciência desse elemento que compõe o nosso propósito, que é o legado. Maravilha, Kikão. E você fala tão bem dos seus livros maravilhosos, Ouse Ser Você, muita alma nessa hora, muito legal. E o legado não é nada mirabolante, hein? Meu legado, eu acabei a fome na África, fui fazer visita na Amazônia, fiquei um mês com as tripas, não precisa fazer nada mirabolante. Adotei 12 crianças, não precisa ser nada mirabolante. Grandioso. O legado é a formiguinha, é o rastro que você deixa por onde você passa e que faz diferença na vida das pessoas e que deixa, de uma maneira inspiradora, as pessoas ativadas no modo desenvolvimento pessoal, harmonia
consequentemente, o cosmos, o cenário que você está, o contexto coletivo também nessa vibração, nessa vibe, né? Porque senão as pessoas, né, que ficam, é difícil deixar um legado que eu posso, não tenho dinheiro, tenho que ralar, não tenho tempo. Qual é o legado? O legado é o bom dia que você dá para o porteiro, que diz, poxa, esse morador é educado. Sim. Poxa, ele trata a gente, bom dia, querido, ele trata com respeito. Morador e servente do prédio, pessoas iguais, pô, que massa, velho. Nem parece que ele é morador, pô, trata com respeito, com carinho, conversa, olha no olho. Enfim, o legado é isso, é o que a gente, como o Kikão falou, é o que você deixa na alma das pessoas, e não precisa ser nada grandioso, miseravão, como a gente fala, nada impactante no mundo macro para ganhar prêmio Nobel. É o dia a dia na sua vida e nas conexões que você estabelece, né? Perfeito, irmão. E uma coisa que eu lembrei aqui também quando você trouxe essa questão do legado é que o legado ele você tem que ter coragem para construir um legado, porque você está plantando árvores sob as quais você não vai usufruir da sombra. Então precisa de um desprendimento do ego e uma conexão com a unidade, com o todo, que a gente não foi ensinado a ter. Então, precisamos entender que que legado é semente, é plantar semente. E o que vai reverberar, você não precisa nem saber, né? Verdade. O que importa é a conexão com a intenção da plantação da semente. Ótimo, perfeito. Né? Isso é muito interessante. Legal. Tem uma frase do Dalai Lama que eu adoro. Ele diz, antes de você tomar uma decisão e se comportar no mundo, pergunte, isso vai beneficiar você ou o grupo? Seu grupo ou todos os grupos? Vai beneficiar todos os grupos agora ou para sempre? No futuro? Transcendendo? Então, essa é a grande questão. Por isso que os mitos permitem que a gente questione muita coisa sobre quem nós somos. O mito fala na nossa alma. O mito não fala na racionalidade. O mito fala na alma. Então, o mito não briga com filosofia. O mito não é uma forma primitiva de contar histórias. O mito é uma forma simbólica de confrontar cada um de nós com nós mesmos. O mito não se choca com a filosofia e com a ciência. O mito não é o modo mais primitivo de explicar a realidade, que depois vem a filosofia e vem a ciência. Não tem um ranking, não tem hierarquia. Hierarquia é ego. Hierarquia é controle e poder. Self é harmonia, é integração, é totalidade. Então, o mito é uma maneira, é uma narrativa, um discurso, uma fala, uma forma das sociedades espelharem suas contradições, exprimirem os paradoxos, dúvidas, inquietações, potencialidades e mensagens para todos, atemporalmente. E não briga com a filosofia. A filosofia é uma maneira de explicar a realidade, a ciência é outra maneira de explicar a realidade, a mitologia, a arte é outra maneira de explicar a realidade, e a mitologia traz os seus símbolos através dessas narrativas e nos ajuda a entender quem nós somos. Mitologia pode ser vista como uma possibilidade de refletirmos sobre a existência, o cosmos, as situações do estar no mundo, quem sou eu nesse mundo, as relações sociais, através de símbolos e metáforas muito ricas em significado. Tem um mito grego maravilhoso, o mito de Zeus e os Cíclopes. No início dos tempos, os ancestrais dos deuses olimpianos eram os titãs, filhos de Urano e Gaia, que eram os seres primordiais que deram origem do caos a um novo cosmos. E esses seres eram mais primitivos, mais toscos, mais impulsivos, eram bem mais instintivos. E os titãs eram os mais elaborados em termos cognitivamente, mas tinham os mais primitivos, feios, agressivos, hostis, que eram os cíclopes, que eram gigantes, grandiosos, amorais, e eles eram tão chocantes que nem os titãs conseguiam conviver com eles. Então, eles eram irmãos, os titãs eram irmãos dos cíclopes, com Urano e Gaia. Então, os titãs se uniram e colocaram os cíclopes presos no Tártaro, que é o submundo, o underground, o inframundo, os infernos na mitologia grega, aprisionados lá. E os cíclopes ficaram incomodadíssimos, mas foram subjugados, dominados pelos titãs. E segue a história. Só que Cronos, que era o líder dos titãs, ele teve vários filhos e ele tinha medo que um dos filhos o destronasse, ele queria o poder eternamente. Então, o que ele fazia? Cada filho que nascia da sua esposa, ele devorava, e ele mantinha esse filho dentro dele.
Até que a mãe de Zeus, incomodadíssima com isso, ela disse, não, a gente precisa mudar esse cenário. E o último filho, Zeus, ela não deu para ser devorada, ela deu uma pedra no lugar. E Cronos era tão tosco que ele nem percebeu que era uma pedra. E Zeus foi poupado. Foi criado, preparado para libertar os irmãos, derrotar os titãs e criar uma nova ordem mais desenvolvida, mais racional, com os deuses olimpianos, os deuses mais estruturados de uma forma mais superior. Só que Zeus conseguiu libertar os seus irmãos, e houve uma guerra muito violenta, só que os titãs eram muito poderosos, e os deuses olimpianos sozinhos não conseguiam derrotar. Então Zeus foi orientado a ir no Tártaro, libertar os Cíclopes e formar uma aliança com aqueles seres asquerosos, brutais, toscos, horrorosos, disformes, que chocavam tanto que eram reprimidos, mandados para o inframundo, retirados da consciência, porque chocavam o ego. Olha a metáfora. Zeus foi até o Tártaro, conversou, interagiu, dialogou, se harmonizou, se entendeu com os Cíclopes, os libertou, e os Cíclopes, então, que eram grandes ferreiros, eram mestres nas forjas, entregaram a Zeus os seus raios. E com os raios de Zeus, os outros irmãos de Zeus, Hades, Poseidon, todos unidos, e com os Cíclopes, derrotaram Cronos e os titãs e implementaram uma nova ordem, a ordem dessa era dos deuses do Olimpo, que depois criaram os seres humanos. O mito é isso, é uma história que nos ensina algo sobre nós mesmos. O que é que você faz com os seus Cíclopes? O que é que você faz com aquilo que você não entende muito bem, que você acha que é tosco, com seus desejos, impulsos, fantasias? Você reprime, você coloca no inconsciente, você deleta, você expurga, você expulsa da sua alma, você tenta fugir, evitar, você acorrenta, você aprisiona, mas esses conteúdos vão ficar possessos. E na primeira oportunidade eles vão querer se vingar. E eles vão voltar em forma de sintoma, em forma de sofrimento, em forma de compulsão alimentar, em forma de dependência química, em forma de síndrome do pânico, em forma de transtorno de ansiedade generalizada. Como é que a gente consegue lidar com essa realidade da nossa alma, das nossas contradições, de uma maneira mais saudável e equilibrada? Indo até o nosso Tártaro, resgatando esse nosso inconsciente, dialogando com os nossos cíclopes disformes, brutais, não nobres e toscos. E quando a gente integra, internaliza, assume, reconhece, valoriza e respeita, eles se tornam nossos aliados e nos dão aquilo que é o maior fator diferencial, o mais importante na nossa jornada em busca do propósito, os nossos raios, tal qual os Zeus. Eles também deram o tridente de Poseidon e o elmo de Hades, os 3 irmãos que derrotaram Cronos, o líder dos titãs. Então, para a gente enveredar pelo caminho do nosso propósito, para a gente ser realmente quem a gente precisa ir até o Tártaro e dialogar com os nossos cíclopes. A mitologia nos ensina isso. A psicologia nos ensina isso. A espiritualidade nos ensina isso. A filosofia nos ensina isso quando Platão traz o mito da caverna. Quando Sócrates fala do maiêutica e ironia, questionar sem dar respostas prontas e permitir o parto das ideias verdadeiras que vão viabilizar que nós possamos ter uma vida virtuosa em contato com a verdade. Contactar a nossa verdade, nossos cíclopes, para que nosso Zeus possa ter uma aliança, e a aliança entre os cíclopes, o que não é nobre, com o que é solar, com o que é luminoso, que é o Zeus, com o que é nobre e valorizado, a harmonia entre o cíclope e Zeus permite que os meus raios possam me fazer brilhar, servir e fazer diferença no mundo. Como o Kiko diz, brilhar não para você estar nos holofotes, para você iluminar os outros, brilhar para iluminar os outros, num senso de serviço. E Zeus tinha um propósito, mas para ele conseguir se conectar com o seu propósito, ele precisou ir até o Tártaro e negociar com quem foi aprisionado lá. A mitologia conta histórias, e essas histórias mitológicas nos ajudam a entender quem nós somos, o que nós precisamos na jornada da alma. Mitos não são nem mentiras, nem histórias neutras. São uma teia de potentes símbolos, por meio dos quais interpretamos o mundo. Nós interpretamos a realidade através dos mitos.
São modelos imaginativos, redes de símbolos poderosos que sugerem maneiras particulares, significativas, representativas, impactantes de moldar o significado da vida, de entender o que a vida significa. Então, quanto mais a gente se permitir escutar as histórias, perceber onde é que as histórias nos tocam e correlacionar com a nossa própria jornada de vida, então a gente vai poder aplicar os ensinamentos dos mitos, que são tradições atemporais dos ancestrais com muita sabedoria e que, de forma sistemática, mas criativa e espontânea, mas não aleatória, surge espontaneamente, mas determinada pelos processos arquetípicos da nossa vida psíquica individual e coletiva, vai nos ensinar os caminhos que devemos trilhar para sermos nós mesmos. Por que os mitos nos fascinam tanto e persistem? Por que até hoje falamos de mitologia grega? Tem milhares de livros sobre mitologia grega só em português. Por que nos impactam tanto? Por que atraem tanto nossa atenção? Por que permanecem tanto sendo recontados? Porque nos ajudam na nossa jornada em busca do propósito. Nos ajuda a responder as perguntas que nos instigam para a gente seguir a nossa jornada da alma. Quais são os ciclopes de cada um de vocês que estão nos assistindo? Do que é que você tem medo? O que é que lhe assusta? O que é impulsivo, instintivo e você tem medo de não conseguir controlar? É exatamente isso que você precisa trazer para a sua alma, para a sua vida, para que você possa receber os raios, aquilo que vai ser a grande virtude para você aplicar na sua jornada em busca de criar um novo cosmos. O cosmos que é olimpiano e não mais dos titãs, que são muito mais toscos, primitivos, infantis. Antigamente, as pessoas tinham diversos mitos, rituais presentes no dia a dia, que ajudava muito a fazer contato com essa transcendência, a lembrar quem nós somos. Hoje não, né? Hoje a gente é mais robozinho, programado, a gente tem que trabalhar, tem que produzir. Estava vendo hoje que Luva de Pedreiro deu uma declaração, não sei se é marketing, dizendo que vai querer ser uma pessoa normal porque é muito desgastante, cansativo, ter que produzir conteúdo o tempo inteiro, ser um influencer e tem que produzir, não sei o que lá, briga de produtor, de empresário. Eles, cansei. Eu queria jogar, meu propósito era jogar bola e fazer a galera se divertir. É ser espontâneo e criativo. Na hora que artificializou demais, não faz mais sentido para mim. Ficou robozinho, padronizado, pasteurizado. Ganhou dinheiro, mas a que custo? Antigamente as pessoas tinham os mitos, os ritos, a simbologia, a espiritualidade fazendo parte do nosso dia a dia, que permitia que a gente encontrasse muito mais sentido. A espiritualidade estava muito mais presente nas nossas vidas e fazia parte desses rituais. Os símbolos estavam muito mais presentes em nossas vidas. Ritos de passagem estavam muito mais presentes em nossas vidas. E até pouco tempo, ainda hoje, né? Formatura, juramento anel de formatura, festa de 15 anos, o casamento, a celebração, colocamos anel no dedo para representar os nossos afetos, nossos compromissos afetivos e amorosos. Nós temos símbolos ainda hoje e ritos, mas nossa sociedade materialista, individualista, competitiva, pragmática, muito ego, o mundo do espetáculo, essa nossa cultura dos influencers, que eu fico arrasado quando eu vejo alguns influencers, eu vejo não sei quantos seguidores falando tanta coisa. Hoje em dia, o marketing digital, no lugar de ser uma oportunidade de comunicar e de socializar pessoas que realmente têm uma autoridade em busca de deixar um legado no mundo em conexão com o propósito, cria artificialmente pseudo-autoridades. Primeiro, procura saber qual é o seu negócio, o que é que está dando, se adequa a isso aqui, e artificialmente vai tentar criar estratégia para que você passe a imagem que você é uma autoridade. Desvirtuou completamente o processo. Então, hoje a gente abriu mão dessa conexão com o que é o sentido e o propósito. Por isso que, como o Kiko traz, é uma epidemia de falta de propósito. Isso gera sintomas individuais e coletivos, né? Antigamente, não. A gente tinha essa possibilidade de conexão com os símbolos e com os mitos que viabilizavam que a nossa jornada de vida fosse infinitamente mais em conexão com a nossa realidade subjetiva, com o mais self, né? Os tupinambás aqui no Brasil, uma sociedade guerreira, uma sociedade que valorizava muito as guerras ritualísticas. Então, as tribos inimigas, elas lutavam entre si, tinha uma disputa muito grande, territorial e simbólica. E os guerreiros, que eram os mais valorizados, os mais valorosos, os mais valentes, eram admirados entre os adversários. E quando eles eram aprisionados no campo de batalha, eles eram levados para as aldeias
dos seus inimigos eram tratados com carinho, com cuidado, com respeito. Iam morar na casa do guerreiro adversário que o aprisionou. Ele tinha o direito de desposar uma mulher da tribo. E ele era muito bem tratado e era integrado à comunidade. E durante meses, anos, ele convivia. Esses prisioneiros não fugiam, porque eles sabiam qual era o seu propósito, tinham conexão com o seu destino e tinham princípios como honra. Então, os índios aprisionados não fugiam, porque seria desonroso. Eles cumpriam a sua sina, o seu destino, porque sabiam que depois haveria alguém da sua tribo que iria vingá-lo. E nesse jogo tinham as guerras rituais entre os tupinambás aqui no Brasil. Depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, casado com filho, integrado, era o momento do sacrifício. E então havia a busca de criar uma inimiguização. Ele tinha que se virar inimigo de novo. Então, havia uma reunião ao redor da fogueira e os homens da tribo, eles diziam todos os malfeitos da tribo do inimigo, quantos foram mortos, por que essa vingança. Aí tinha uma DR, um processo terapêutico, se falava muito, se lavava roupa suja, se justificava o porquê que ele foi prisioneiro e por que houve aquela guerra, que foi, eles atacaram, então nós atacamos, você que atacou. Havia uma troca, uma expressão, todos falavam e havia um processo de transformar de novo esse sujeito que foi acolhido e que viveu, que se integrou durante muito tempo, em inimigo de novo. Então, aquele guerreiro que no campo de batalha aprisionou esse valente inimigo tinha a honra de, com um tacape, dar uma pancada na cabeça e matá-lo. Então, ele era cozido e todos consumiam tudo, todo o corpo, exceto genitais, unha e cabelo, do seu prisioneiro. O ritual antropofágico dos tupinambás, porque acreditavam que ao comer o corpo desse inimigo, você estava alimentando sua alma com as virtudes desse inimigo. Olha que coisa interessante. Tem um filme, O Último Samurai, com o Tom Cruise, que conta essa mesma história. Se você tem um inimigo, você vai morar com ele. Quando você mora com ele, você aprende com ele. É uma troca. No lugar de você destruir, você vai internalizar. Você vai... Só que no caso dos rituais antropofágicos, era algo que era literalizado. Você comia literalmente a carne para integrar a alma e as virtudes, o propósito desse adversário. Na nossa realidade, não é isso que a gente também precisa fazer? A gente não tem que aprender a fazer isso? A gente não precisa aprender a colocar na nossa tribo aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente tem dúvidas sobre a existência, aquilo que a gente não consegue entender muito bem o porquê, a razão das coisas, aquilo que a gente tem raiva, aquilo que a gente tem medo. Não precisamos aprender a ter essas DRs, a integrar e a nos alimentarmos daquilo que nós, simbolicamente, não literalmente, daquilo que nos assusta, mas daquilo que nós admiramos? Então, é uma mensagem através do mito e do rito que nos ajuda a explicar o que nós precisamos, quais são as nossas questões existenciais e que nos direciona numa jornada em busca de nós mesmos. Então, a antropofagia tupinambá nos ensina muito. Tem uma tribo na Nova Guiné, os Korowai. Eles acreditam que nenhuma doença é física, todas as doenças são espirituais. Então, eles dizem que quando alguém adoece é porque um demônio morou no seu organismo e gerou uma disfunção. E esse demônio sempre foi enviado por alguém da tribo que não gostava dessa pessoa. Se o indivíduo que está doente, no seu leito de morte, enquanto moribundo, ele dissesse o nome de alguém da tribo, para todos ficava subentendido que foi esse membro da tribo que enviou o demônio para gerar o adoecimento de quem está morrendo. Então, todos na tribo matavam esse membro, cozinhavam e comiam. Só que eles não acreditavam que estavam comendo o membro da tribo, estavam comendo o demônio que adoeceu as pessoas da tribo. E nesse processo de se alimentar dos demônios, a gente consegue ressignificar, transcender e ter uma libertação daquilo que nos assombra. Por isso que a gente precisa aprender a reconhecer, assumir, viver as emoções. Terapia é isso. É você falar sobre aquilo que lhe incomoda, relembrar aquilo que foi traumático, para que você possa, através desse reviver, rememorar e expressar, ressignificar e internalizar de uma forma diferente. E quando a gente internaliza da forma simbólica, da forma elaborada, da forma que nos ajuda a transcender, então a gente tem cura, a gente tem a ruptura das maldições emocionais. Não é isso que nos adoece? Não são os nossos demônios internalizados que nos adoecem?
que é que a gente faz com os nossos demônios? A gente quer fugir deles. Acende a luz para fugir do que assusta, que tem medo de assombração, né? O que é que os coroais ensinam para a gente? A gente precisa escutar que demônio é esse, a gente precisa se alimentar desse demônio, a gente precisa internalizar para que a gente possa digerir, metabolizar e depois expelir o que tem que ser expelido. E aí, então, a gente vai ter cura, saúde, desenvolvimento e bem-estar. Olha que metáfora fantástica e que ilustra que nós precisamos, na nossa jornada em busca do propósito, travar contato com aquilo que nós temos medo, com aquilo que nós temos resistência de encarar e de enfrentar. Muitas pessoas, Kiko sabe disso muito bem, como o maior propositologista do Brasil, Kiko sabe que muitas pessoas fogem do próprio propósito. Muitas pessoas têm medo do próprio propósito. Muitas pessoas evitam se conectar com esse próprio propósito. Só que o propósito clama, corre atrás, investe, insiste e acaba voltando de uma maneira distorcida, em forma dos demônios que vão povoar a nossa alma e gerar os nossos medos, nossos sintomas, nosso vazio existencial, como fala Viktor Frankl, e todo o nosso nível de sofrimento que acaba se expressando na depressão, na violência urbana, na dependência, na cracolândia, e acaba retornando de uma forma distorcida nesse mundo que se afasta do sentido, né? Então, mitologia é como uma linguagem do inconsciente, uma grande metáfora das dinâmicas que movem o ser humano ao longo da vida, né? A mitologia é uma forma de expressar essa nossa realidade, traz as nossas angústias e nos ajuda a encontrar sentido através de quem realmente nós somos, né? Freud se refere aos mitos gregos na sua teoria de uma maneira muito significativa. Freud diz que nós precisaríamos, para ser psicanalistas, estudar a mitologia. Não dá para ser psicanalista, não dá para ser psicoterapeuta se você não conhecer mitologia, porque através dessas histórias o homem explica a sua própria realidade. Tem um mito judaico-cristão muito interessante. Elias era um profeta de Israel. Israel estava passando por uma crise danada, porque o rei Acabe e a rainha Jezabel tinham pecado, se apartado de Jeová, de Deus, tinham retornado para Baal, uma divindade pagã, enfim, dos filisteus e outras tribos que lutavam contra os israelitas pela conquista da terra prometida. E estava uma seca terrível. Deus mandou uma seca, porque os israelitas, através dos seus reis, tinham se afastado da fé, da verdade, do seu propósito, já que foi oferecida a terra prometida, eles chegaram até lá, mas não permaneceram no seu propósito. Uma seca terrível. E não sabia o que fazer, Então Elias, que era um dos últimos profetas de Jeová, fez um desafio, disse, olha, vocês, os profetas de Baal, o desafio, nós vamos matar um cordeiro e vamos fazer um holocausto, um sacrifício. Vocês vão pegar o cordeiro, o bezerro, colocar no altar de Baal e vão pedir que Baal lance fogo do céu para consumir esse bezerro e aceitar essa oferenda, para que isso gere chuva. Se vocês não conseguirem, eu vou clamar ao único Deus verdadeiro e ele vai trazer fogo do céu e vocês vão ver o que é a verdade. Todos zombaram. 450 profetas de Baal se reuniram durante 3 dias e ficaram orando, clamando, fazendo rituais e não desceu fogo do céu. Então Elias pegou 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel, e formou um altar. Colocou o bezerro em cima. Ele escavou ao redor dessas pedras, desse altar, um pequeno canal, colocou água e clamou ao Deus de Israel que trouxesse justiça e mostrasse a verdade. Então, conta a história que desceu fogo do céu, consumiu o bezerro e os israelitas que estavam perdidos e desviados voltaram ao seu propósito, voltaram ao caminho correto. Olha que metáfora. E Elias mandou matar os 450 profetas de Baal e Israel voltou ao prumo. Olha que mitologia rica em símbolos, né? Se a gente se afasta do nosso propósito, tem seca. A gente passa fome na alma, a gente passa fome de felicidade, de realização, de plenitude, de bem-estar. Nossos talentos definham, ressecam, racham, fissuram. E quando a gente vai clamar aos deuses errados, quando a gente vai em busca de caminhos, alternativas erradas, do consumo rápido, do prazer imediato,
do abuso de drogas, de bebida, de consumo, de comida, continua ressecado, continua seca. Mas quando a gente clama a quem efetivamente nos colocou no caminho, ao nosso self, à nossa essência, à nossa alma plena, então vem fogo do céu, consome a nossa oferenda e vai gerar o equilíbrio que a gente tanto precisa. E no mito, depois desse episódio, choveu como nunca, os rios voltaram a ficar caudalosos, as colheitas retornaram com fartura e a fome, a carência, a pobreza deixou de existir em Israel. Como é que está a sua vida? Está próspera de afeto, de alma, de sentido, de propósito? Ou está ressecada, ressentida, vulnerável, dividida e enganada, indo para os falsos profetas? Você vai, estuda a mitologia e tem respostas para os caminhos que vocês precisam na sua jornada da alma. Mitologia é um negócio fantástico, porque a mitologia traduz efetivamente quem nós somos e o que nós precisamos fazer. É uma aula de vida através dos símbolos. Não estamos falando de literalidade. Elias existiu? Não sei. O debate não é esse. O debate é o significado, o sentido dessa narrativa metafórica que fala com a nossa alma. Porque conta uma história que todo mundo precisa ouvir. Porque é uma história que mostra soluções para problemas que todos nós precisamos superar. Porque todos nós estamos, em algum momento, ressecados. Em algum momento, orando a Baal. E gastando energia e o fogo não desce do céu. Ou seja, não há consumação daquilo que é a nossa oferta. Trabalho, 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 me sacrifico, o dinheiro vai embora. Me dedico, me dedico, me dedico e minha mulher não me ama. Me trai, me abandona. Não me valoriza, não me respeita. Eu estudo, não consigo terminar o TCC, não tenho pós-graduação. Eu me preparo, tenho talento, mas não consigo que minha carreira prospere. Eu não sei por quê. Você está indo para Baal? Você está indo no caminho equivocado? Você ouve o mito e você tem insights do que é que você precisa para que a sua vida tenha sentido, sua vida tenha propósito e sua vida possa caminhar em direção a quem você realmente é, para que seus talentos, suas forças, suas paixões, suas competências e suas habilidades possam dar frutos e deixar esse legado na alma das pessoas e que essa alma tocada em conexão com o propósito, tocada pelo mito e em conexão com o propósito, gere ações no mundo de servir, de aprender, de transcender e de evoluir, como diz Kiko muito bem. E nessa jornada de consciência, evolução e serviço, a gente possa gerar um mundo melhor. Não por um amor romântico, mas porque esse é o propósito de todos nós, para termos uma vida que a gente possa sair na rua e não ficar com medo de ser assaltado, que a gente possa ir para um lugar sem medo de seu celular ser roubado, que você possa ir para um lugar sem medo de ter briga, enfim, que a gente possa ir para o estádio de futebol sem medo de torcida organizada, enfim, que a gente possa ter uma vida que vale realmente a pena ser vivida, né? Em diversos momentos da sua... Diga, Kikão. Não, eu só ia complementar que esse mito que você compartilhou anteriormente, ele me relembrou muito de uma citação da filosofia budista que eu li semana passada num centro budista que eu fui para conhecer aqui em São Paulo, lá em São Paulo, eu estou em Salvador agora, que dizia assim, que o mistério cobra caro. Não, o preço que o mistério cobra é caro para aqueles que não seguem o chamado da alma. Então, existe um preço, né? Que o mistério cobra, que o divino cobra, enfim, que o self cobra. O self cobra. Então, existe aí um preço, né? Quando você não atende a um trajeto sugerido pela alma, né? E aí, isso me leva a uma outra reflexão, que é a questão da integridade, né? Porque a gente acha que integridade é uma coisa assim relacionada à moral, né? Enfim, mas na verdade a integridade é você estar inteiro, íntegro. O ser íntegro é aquele que é inteiro, que não é fragmentado, que não é, como você falou, que é coerente consigo mesmo, né? Perfeito, que tem as suas partes integradas. Isso, harmonizadas. Que é a individuação, né? Isso, a individuação para Jung. Você vê que na hora que
os reis de Israel viram as costas para Jeová, tem seca. E quanto mais insistem com Baal, mais dá errado. Aí quando Elias vem, diz, vamos aqui, bora pro caminho. Elias é o símbolo do self. Bora por aqui. Larga essa carreira. Não precisa terminar essa faculdade, não. Larga essas. Não é isso, não. Larga. Para de orar para esse Deus aí, que está equivocado. Não é o consumo. Para de consumir. Para de beber demais. Para de brigar com todo mundo. Para querer se autoafirmar através da agressividade. Para de querer mandar em todo mundo. Não é esse o caminho. Seja um líder educador, um líder servidor. Escute sua equipe. Não queira mandar. Não tenha tanta arrogância, não. Larga Baal. E vai para Jeová. Aí faça o sacrifício correto. Aí vem fogo do céu. Aí esquenta. E olha que lindo. Esquenta. E depois vem água. E aí vem fartura. E a vida flui que você não sabe por quê. Kiko está conquistando o mundo. Kiko está em São Paulo, que o baiano conquistou. E daí infinito e além. Mas como é que ele chegou lá? Sendo ele. Não se vendendo a Baal. Mantendo a integridade, a coerência interna entre ego e self. Dialogando com a totalidade. Indo para o Tártaro e falando com seu ciclo. Pior que maravilha. Mitos que não dialogaram entre si no mundo real, mas que são complementares e contam as mesmas coisas. Por isso que mitologia é fascinante. Sou louco por fazer mitologia. Olha, eu sou mitólogo e psicólogo. Mitologia já cresceu para mim. Eu sou fascinado. Eu tenho mais livro de mitologia do que de psicologia agora. É fantástico. Porque encaixa, integra, inspira, abre os olhos. Como Paulo, quem era Paulo, o apóstolo Paulo? Ele era perseguidor de cristãos. Ele era radicalmente contra cristãos, mas seu propósito era outro. Mas ele perseguia, odiava, falava mal. Até que no caminho vem uma luz tão forte que o cega. Ilumina tanto que cega. Aí seus olhos enchem de escamas e essas escamas caem. Aí então ele começa a enxergar a realidade, tem uma epifania e ele se torna o maior apóstolo. Aquele que prega para os gentios, aquele que vai ser o empreendedor, o que vai para São Paulo, Kiko, aquele que transcende, aquele que sai do mundo do pregador para judeu, da mensagem do Messias para o judeu, e que vai para o cosmos, é o cosmopolita. Paulo foi... Enfim, todos têm seu valor, não vamos criar ranking aqui, mas Paulo foi um divisor, foi disruptivo. O disruptivo foi aquele que inverteu a polaridade. O que perseguia virou o maior defensor. Olha que lindo. E o maior pregador. E enfrentou Pedrão, a pedra, o cara, brother, mas que negou 3 vezes o mestre. Pedro dizia, bora ficar só aqui com o judeu, rapaz, deixa quieto aqui. E Paulo, rapaz, é para tudo. E aí, enfim, foi além. Ele é aquele que alimenta o sistema transcendendo. Olha que lindo. Isso vale para tudo na vida. A gente tem que aprender a ir além do que é cômodo. Se conectar com o propósito é isso. É ousar. Ouse ser você. Livro de Kiko. Em diversos momentos de sua teoria, Freud recorreu aos mitos e às referências e metáforas mitológicas para abordar e explicar as origens do ser humano, da nossa vida psíquica, da neurose, preenchendo lacunas teóricas que surgiam quando ele era levado a teorizar para além do que parecia formalizável em termos de conceitos lógicos e científicos. Freud usou de mitos para ilustrar e para ir além daquilo que a psicologia científica não conseguia responder, num diálogo profícuo. Tem outro mito, olha que lindo, também judaico-cristão. Naamã, ele era um general sírio, poderosíssimo, um cara, viu? Top, general. Só que ele tinha lepra. E ele escondia a lepra por debaixo da armadura reluzente, dourada. Só que ele sofria muito com isso. Então ele soube que Eliseu, que era um profeta israelita, ele operava milagres. Então ele foi atrás de Eliseu, com seu séquito, o seu exército. E chegou, encontrou um guri, chegou, menino, eu estou procurando o profeta Eliseu. Ele, é ali, diga que Naamã está aqui, que o general, o cara importante, e está querendo audiência com ele. Uma entrevista, aí o menino, tá bom, chegou lá, Eliseu tem... Aí só, diga a ele que vá no Rio Jordão e se banhe 7 vezes, e ele vai ficar curado. Aí o menino chegou, ele mandou você tomar 7 banhos no rio, que você vai se curar do que tá ali atormentando. Aí Naamã ficou puto, porra, o cara não me recebeu, que desfeita, eu sou o general, ego, né, eu sou o general, reclamou, pá,
Vamos embora, que desfeita! Aí um ajudante de ordem disse, rapaz, você não tem nada a perder. Toma esses mergulhos, dá esses 7 mergulhos aí, vê o que é que rola. Chegamos até aqui, aí na mão a contragosto, tira a armadura, aí expõe a sua lepra no corpo. Expõe suas feridas, seu lado vulnerável, seu lado vergonhoso. Aí ele dá 7 mergulhos no rio. Quando ele termina o 7º, sua lepra se cura. E ele descobre que para a gente poder crescer, evoluir, transcender e se livrar do que é fonte de ferida, de nojo, de mau cheiro, de estigma, a gente precisa obedecer à voz da autoridade, do self, daquele que tem uma sabedoria para além do ego e que tem muito o que me ensinar. E para isso eu preciso dar 7 mergulhos no rio. O rio simboliza esse nosso inconsciente. As águas representam essa dimensão da alma, a afetividade. Eu tenho que mergulhar nos meus afetos, assumir quem eu sou. Rio, mar simbolizam o inconsciente e o lado afetivo. Quando a gente está emocionado, a gente vira água, chora. Se está nervoso, sua. Ou tem diarreia, as fezes viram líquidas. Faz xixi nas calças, é líquido. Quando a gente está excitado, a gente fica água, lubrifica, ejacula. Água. Símbolo de afeto. Água tem algo profundo, para além da superfície. É um símbolo da nossa psique. É um símbolo do nosso inconsciente. Você quer se curar da sua lepra? Você quer ser plenamente quem você pode ser? Então você tem que deixar de ser o general que fica mais aprisionado na armadura e na autoimagem que você quer construir com as pessoas e reconhecer suas feridas e obedecer à autoridade da sua humildade, do seu self, do seu Eliseu, e mergulhar no seu inconsciente para saber a origem dessas suas queixas, dessas suas contradições e dos seus sintomas. Um mito conta uma história que nos ajuda a entender quem nós somos. E vários mitos, em vários locais diferentes do mundo, com épocas diferentes e com culturas que não tiveram contato entre si, contam a mesma história, o que confirma que os mitos trazem uma linguagem ancestral comum, arquetípica, que traduz essa nossa realidade subjetiva e que tem muito o que nos ensinar. Na Índia, tem um festival chamado Kumbh Mela. É o maior festival religioso do mundo. Reúne milhões de pessoas. Tudo na Índia é grandioso, né? São 54 dias de festival. E existe um entroncamento de 3 rios. O rio Yamuna, o rio Ganges e o rio Savarti. E na mitologia, esses 3 rios se entroncam, se conectam, tem uma... E representam 3 grandes virtudes que nós precisamos aprender a nos conectar. A renúncia, a fé e a sabedoria. Segundo esse mito hindu, houve um período que houve uma guerra entre os deuses e os demônios. E os demônios queriam roubar o néctar dos deuses que permitia a vida eterna. E nessa briga nos céus, 3 gotas do néctar da vida eterna caiu, uma gota em cada um dos rios. Por isso que esses rios são sagrados. E a região que eles se encontram é uma região potencialmente poderosa. E conta a história que quem se banhar no entroncamento dos 3 rios se livra dos pecados e vai renascer. Vai renascer o seu verdadeiro eu, em conexão com o seu propósito, com o seu sentido de vida. Mas para isso, ao mergulhar nas águas, você fisicamente representa simbolicamente, através do ritual, essa busca espiritual, a busca de evoluir, a busca de me conectar com o meu propósito. Mas para me conectar com o meu propósito, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Eu tenho que abrir mão. Se direito não faz sentido para mim, e eu fiz só porque meu pai mandou, eu vou ter que renunciar à faculdade, mesmo estando mais da metade do curso. Se esse casamento não faz mais sentido para mim, eu tenho que renunciar a esse anel no dedo, a essa estabilidade econômica, a essa moral social, superficial e artificial, que diz que eu estou casado, estou casada. Eu vou ter que renunciar a uma parte do patrimônio, porque quem separa perde padrão. Eu tenho que renunciar ao meu tempo. Eu podia estar descansando, vendo uma série, mas vocês estão renunciando ao tempo, realizando um sacrifício para estar aqui ouvindo a mim e a Kiko. Tem que ter renúncia para ser pleno. Olha a filosofia hindu, olha a mitologia ensinando. Tem que ter fé, você tem que confiar em si mesmo. Tem que ter um olhar transcendente. Tem que acreditar naquilo que você não vê ainda.
Minha graduação em Direito é mais concreta. Estou no 7º semestre, 8º semestre, estou para me formar. Já me formei. Eu vou abrir mão disso, pronto. Vou ser fotógrafa, vou virar artista plástica, vou fazer um novo curso, quero morar 2 anos na Austrália. Eu tenho que ir na fé. Não é uma fé cega alienada. É na autoconfiança, uma fé em conexão com o self. Uma fé em conexão com algo que transcende e que faz sentido para mim. Você tem que ir além do que você vê. Olha que coisa interessante. O mito ensinando o que a gente tem que fazer, porque é uma demanda atemporal, uma demanda universal que o mito traz sempre através da história, que é organizada para a gente aprender. E eu preciso de sabedoria, preciso entender quem eu sou, preciso conhecer a minha própria realidade, preciso saber quais são as alternativas que eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter sabedoria, sabedoria do ego, eu tenho que ter fé, fé é do self, eu tenho que ter renúncia para aprender a conectar o meu ego e o meu self de uma maneira plena, individuada e, como o Kiko trouxe, com integridade, para que eu seja protagonista da minha vida, com autonomia, com liberdade, com plenitude, para que eu não viva a vida que os outros querem. Como o Kiko diz, propósito é deixar aí o que não é seu. É você abrir mão daquilo que foi apresentado a você como um caminho, mas que não é uma alternativa sua, é a alternativa dos outros. São os outros que querem isso. Você tem esse carro porque realmente você gosta desse carro ou porque é o carro da status e a galera lhe aplaude? Você ficou com aquela menina na festa porque você ficou atraído por ela e porque você teve uma conexão ou porque a galera vai lá e pega que ela tá dando mole? Você fez aquele concurso porque é o concurso que faz sentido para você ou porque foi o edital que abriu, você está desempregado, a galera não quer que você seja vista como um vagal e você seguiu aquele caminho porque seguiu o fluxo? Você está seguindo o fluxo ou você está construindo sua jornada? Você está seguindo a trilha que foi aberta pelos outros e que conecta o que é dos outros? Ou você está pegando o facão e está abrindo caminho no mato cerrado? Pois é, mitologia nos ajuda a entender quem nós somos, o que nós precisamos e onde nós queremos chegar. A psicologia dialoga muito com mitologia. Freud recomenda a nós, psicanalistas, não só a inclusão de um curso de mitologia na formação psicanalítica, mas também a relevância de conhecer o desenvolvimento da linguagem, literatura. Você não pode ser um estudioso da alma humana sem conhecer arte, sem conhecer filosofia, literatura, cinema, mitologia, a cultura popular. Olha que coisa interessante. E Freud traz muito isso, né? A psicanálise traz o mito de Édipo como inspiração para um dos mais relevantes conceitos psicanalíticos, que é o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é a base da teoria psicanalítica, que afirma que toda criança possui fantasias e desejos de ser o objeto de amor da mãe e rivaliza com o pai. E toda neurose, no futuro, está embasada na maneira como esse complexo de Édipo é gerenciado. Se você for muito reprimido, você tem uma neurose. Se não houve lei, não houve limite, e você jogou solto, você tem a psicose, porque você não sabe separar o que é real do que é imaginário, porque a realidade só é apresentada pela castração e pela lei. E se foi apresentada uma lei, mas uma lei frágil, uma lei tênue, uma lei que você consegue burlar, você tem a perversão. Não, meu filho, você não pode. Eu quero, minha mãe, sai, meu pai! E você fica até os 8 anos deitado, dormindo na cama da mãe, e o pai dorme no sofá. Perversão. O psicopata, dentro da teoria psicanalítica das psicopatologias, entender como o Édipo, o complexo de Édipo se estrutura, é essencial para entender todos os quadros psicopatológicos do futuro, pois Freud desenvolveu sua mais importante contribuição teórica, metodológica e terapêutica, usando como referência o mito de Édipo. Édipo é filho de Jocasta e Laio, reis de Tebas. E um oráculo disse a Laio que o seu filho iria matá-lo. Então, ele teve um filho, Édipo, com Jocasta, e disse, não, se Édipo vai me matar, então o que é que ele faz? Ele vai ter que se livrar do filho de Édipo. Só que ele não podia matar um bebê, porque isso traria uma maldição dos deuses, porque essas transgressões não eram perdoadas. Então, ele cria um estratagema, ele manda um pastor levar a criança até a floresta, corta os calcanhares da criança para que ela não possa se movimentar, se mexer, e largue lá para ser devorada por animais selvagens. Só que o pastor fica com pena, um bebezinho. Aí tem um transeunte que está indo para outra cidade. E aí o pastor disse, olha, leva essa criança. Aí o transeunte, o viajante, disse, opa, os reis
de Corinto não têm filhos. Se eu levar esse bebê aqui, esse órfão, eles podem querer adotar, criar como filho deles, isso pode me gerar benefícios, posso ser premiado. Aí ele leva. E assim acontece. Os reis de Corinto ficam loucos por Édipo e o criam como seu filho. Édipo cresce e um dia o oráculo diz para ele que ele vai matar o pai e desposar a mãe. Édipo fica louco, né? Porque teve uma praga em Corinto, ele não é possível. Quando ele descobre o que ele tem que fazer, como o príncipe, ele vai procurar informações, ele descobre que ele vai matar o pai, ele pensa que vai matar o rei de Corinto e vai desposar a mãe adotiva. Aí ele vai embora, ele tem um exílio voluntário, ele não volta nem para Corinto, porque ele não quer cometer esse crime, porque ele é um cara muito bom. E aí ele fica errante, ele fica sem destino e sem alma. E um dia ele caminhando por uma estrada, está numa carruagem, numa carroça, aí vem outra pessoa numa carroça, e só dá para passar um, aí tem uma briga de trânsito, e ele mata o cocheiro dessa carruagem. E quem era o cocheiro? Laio, seu pai, o rei de Tebas, que estava a paisana fazendo uma viagem. E ele não sabe que matou o pai, a profecia se cumprindo. Aí ele vai para Tebas e tinha uma esfinge, um ser mítico que estava devorando as pessoas e que falava enigmas, e quem não respondia o enigma era devorado. E quem foi dado um prêmio, quem conseguir derrotar a esfinge vai desposar a viúva, Jocasta, a mãe de Édipo, que estava viúva e que o reino estava acéfalo e com a esfinge atrapalhando. Édipo, então, consegue responder o enigma da esfinge e, como prêmio, desposa Jocasta, a própria mãe. E ele não sabe disso, é um processo inconsciente. E a vida vai fluindo. Ele tem 4 filhos, as coisas vão caminhando. Um dia tem uma praga em Tebas, terrível. Então ele vai no oráculo de Delfos e pergunta: o que é preciso fazer? O oráculo diz: é preciso encontrar o assassino do rei Laio. Aí Édipo, claro, aí manda os soldados de casa em casa e aborda todo mundo e vai ter inquirir todo mundo, até que o pastor que levou Édipo para a floresta disse: eu sei quem matou Laio. Agora eu posso dizer, porque o rei de Corinto já tinha morrido de velhice. E ele tinha medo de falar a verdade antes, porque teve medo de ser punido pelo rei de Corinto. Ele disse: eu levei você, entreguei você para o transeunte, para o viajante, eu levei você para a floresta para você ser devorado pelos animais, você é o filho de Laio e de Jocasta. Jocasta fica chocada, foge, aí num templo ela se enforca. Édipo fica desesperado quando ele vai atrás da mulher, mãe, vê ela enforcada, ele se desespera, pega uma presilha de roupa e arranca os próprios olhos e se... Não dá para a gente fugir do nosso propósito. Não dá para a gente fugir do nosso destino. O que a gente precisa é de consciência de quem nós somos, senão teremos tragédias. E as tragédias vão gerar situações muito complicadas e psicopatológicas. Olha que coisa incrível. Isabela, obrigado. Freud traz isso de uma maneira muito significativa. Tem uma obra de Freud, Totem e Tabu, onde ele vai trazer o mito da horda primordial e ele vai dizer que, através da análise antropológica dos nossos ancestrais, e vai falar sobre o complexo de Édipo, sobre o patriarcado, sobre o grande pai que expulsa os filhos quando ficam adolescentes para não rivalizarem com ele, e que na horda primordial houve um momento que os filhos se uniram contra o pai, fizeram o parricídio e desposaram a mãe. E houve uma mudança nessa estrutura. Então, Freud usa muito antropologia, mitologia, simbologia, para falar de sua grande obra, uma das maiores da psicologia. Asclépio, filho de Apolo, o deus da medicina. E na mitologia grega, você tem Epidauro. Epidauro é uma cidade grega que tinha um grande templo de Asclépio, que era o deus da cura. E havia toda uma metodologia para o tratamento. Asclépio dizia que para haver cura, o tratamento, você tem que ter 3 coisas. A metanoia, que é a mudança da mente, a mudança da mentalidade, a mudança da concepção de mundo, de vida. O fármaco, que é a medicina tradicional, os remédios concretos. Mas você também precisa da arte. Você precisa assistir peças de teatro, você precisa ouvir música, e através da arte, das peças, da mitologia, você vai ouvir histórias que vão despertar a sua consciência para você encontrar a própria cura. Havia o que ele chama de hierofania, que é o divino se revelar no sonho. As pessoas iam para
Epidauro iam ser tratados de uma maneira interdisciplinar. E você tinha uma terapia através dos sonhos, que era a encomeses, que era você deitar, dormir e sonhar. E Asclépio invadia o sonho do cidadão adoentado, sondava a alma, o inconsciente desse cidadão. E depois o cidadão contava para os sacerdotes de Asclépio como foi o sonho. E através da interpretação desse sonho, você tinha acesso à cura. Olha que coisa fantástica, como é bem a psicanálise, né? E lá em Epidauro você tinha o Abaton, que é o santuário, você tinha o Odeon, que era o local da música, onde tinham espetáculos musicais, estádio, onde você tinha espetáculos esportivos, o teatro, onde você tinha as tragédias e comédias, o ginásio, onde você exercitava o corpo através da atividade física, biblioteca para ler, para estudar, e muitas obras de arte. Uma busca de tratamento interdisciplinar, bem o que a psicanálise se propõe. A psicossomática é isso, doenças no corpo, a origem emocional. E quando a gente não se conecta com o nosso propósito, quando a gente se afasta do nosso propósito, a gente adoece, porque a gente deixa de ser a gente mesmo. E Freud, estudando esses mitos gregos, nos ajuda a entender muito da nossa realidade. Aletheia significa verdade. Mnemosine, memória. Dolo significa trapaça. E pseudos é a mentira. Olha que mito interessante. Prometeu forjou do barro Aletheia, a verdade, para ser inspiradora do comportamento justo dos cidadãos. Ele vai forjando essa mulher, Aletheia, a verdade. E ele tinha um assistente, Dolo, o trapaceiro, um aprendiz. Teve um momento que Prometeu teve que sair da oficina, então Dolo resolveu construir uma outra mulher, igualzinha à Aletheia, Pseudos, a mentira, a falsa. Só que ele estava preparando, só quando não deu tempo de terminar os pés, porque Prometeu chegou, então Dolo foi pego com a boca na botija, ficou assustado. Só que quando Prometeu chega, ficou fascinado pelas duas, porque eram muito parecidas, eram iguais, eram gêmeas. Então ele resolve soprar a vida nas duas, e as duas vivem. Só que Pseudos não conseguiu muito longe, porque não tinha os pés, enquanto a Aletheia seguiu seu destino, porque era baseada na verdade. Se você quiser se conectar com o seu propósito, você precisa ser sincero consigo mesmo. Você precisa ter acesso à sua verdade da alma. Você precisa ter o autoconhecimento, a autoconsciência, mergulhar na sua realidade mais profunda. E a psicanálise se propõe a fazer isso, por exemplo. Todas as abordagens terapêuticas se propõem a fazer isso. E se baseiam num princípio fundamental, que é o princípio mitológico, que já é trazido muito antes da ciência da psicoterapia. Mnemosine é a mãe das musas inspiradoras das artes, e é a memória. Pelo acesso à memória, eu posso transcender. Quando eu honro quem eu sou, meus ancestrais, minha essência, quando eu me conecto com a minha história, eu consigo construir o futuro. Conheço o passado, vivo o presente para construir o futuro. Olha que negócio fantástico. Então, Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos da história, ele vai dizer: os mitos são sonhos públicos, coletivos, e os sonhos são mitos privados. Então, o mito é análogo ao sonho. É uma linguagem cifrada, metafórica, simbólica, que traduz uma realidade profunda que nós não conseguimos acessar direta e plenamente. Mas através da interpretação dos sonhos e da interpretação dos mitos, nós conseguimos ser pessoas melhores. Por isso que todo junguiano, todo psicanalista, trabalham muito com mitos e com os sonhos. Portanto, mitos são histórias, lendas, contos imaginários que representam processos psíquicos e emocionais capazes de expressar substancialmente e de forma substitutiva a natureza interior humana. Então, os mitos contam uma história que substitui, que eu não consigo dizer direta e plenamente na minha realidade cognitiva. Através de suas tramas e enredos dramáticos, condensam e contam de uma forma simbólica, metafórica, as experiências milenares, arquetípicas, experimentadas por todos os nossos ancestrais. Da mesma maneira que vivenciamos atualmente. Os problemas e dramas dos mitos de 4.000 anos são os mesmos que enfrentamos ainda hoje nessa nossa sociedade pós-moderna, no mundo VUCA. Os problemas que instigam as gerações atuais são os mesmos que desafiaram culturas arcaicas. Só muda a roupagem.
inveja. Game of Thrones não parece a sucessão de uma empresa familiar? Game of Thrones não é a cara do momento político que nós estamos vivendo? Senhor dos Anéis não é a cara daquilo que a gente enfrenta na realidade corporativa, organizacional, em muitas empresas, na dinâmica familiar, em busca de lidar com o inventário da família? Sauron, em busca de ter o poder com esse anel precioso que todo mundo quer? São histórias atemporais que permanecem ativas na nossa alma desde sempre. E através do entendimento dos processos mitológicos, eu permito que o meu propósito se expresse na sua plenitude. Aprendendo com as mensagens que foram construídas através e deixadas para nós pelos nossos ancestrais, através desses mitos, lendas, contos de fadas, folclores e histórias contadas ao redor da fogueira que traduzem a nossa alma. Então, nossos ancestrais foram generosos e nos mostraram alternativas de solução de nossos impasses, através das lendas, contos de fadas, mitos e tradições religiosas. Tem o mito asteca de Aztlán. Aztlán é a terra original, arcaica, dos mexicas, que eram os astecas. E eles, segundo essa lenda, eram 7 tribos e eles moravam em cavernas. Viviam aprisionados em cavernas. Então, eles tiveram a visão e saíram das cavernas e foram em busca da Terra Prometida. E para os mexicas, a Terra Prometida seria aquele lugar que eles encontrassem uma serpente devorando, uma águia devorando uma serpente. Uma águia devorando uma serpente. Eles peregrinaram, até que no Lago Texcoco, no México, um lugar lamacento, água barrenta, salobra, numa ilhota de junco, eles encontraram um cactus que sobre esse cactus tinha uma águia e que tinha uma serpente na sua boca. Então eles, é aqui. Não é o melhor lugar. Não é a terra mais fértil. Não é o lugar que a gente imaginou, mas é aqui. Então, com perseverança, os mexicas aterraram esse lago, eles construíram ilhas artificiais de junco e foram ampliando e foram criando conexões comerciais com seus vizinhos, foram se tornando um império poderoso e um império guerreiro, e os astecas se tornaram o maior império da Mesoamérica. Mas para isso, eles tiveram que ir em busca do seu propósito, sair da caverna, sair daquele mundinho, não dá para mim, não consigo, não é possível, para peregrinar, realizar o sacrifício, ir em busca daquilo que tem sentido para você. A águia com a serpente na boca. É bem metafórico, né? O que é o cactus? Cactus simboliza resiliência. É aquela planta que no deserto, um lugar com água salobra, consegue sobreviver em territórios inóspitos. Tem uma casca dura, espinhosa, mas é úmida por dentro e nutritiva por dentro. A águia representa esse predador dos ares, aquele que veio de cima, representa o self, representa o lado espiritual, quem está nos céus. E a serpente representa o predador, o peçonhento que fica no buraco, fica na toca, que se enrola, que se liba, que bota a língua para fora e que tem veneno, mas que representa esse underground, esse mundo das sombras, esse mundo obscuro, esse mundo do inconsciente. Ego, inconsciente e self. O ego, a resiliência adaptativa do cactus, o inconsciente representado pela serpente e o self representado pela águia. Quer se conectar com o seu propósito? Então aprenda a harmonizar o cactus, o que é espinhoso, mas é suculento por dentro, a sua serpente, com os venenos, mas com a troca de escamas e com a capacidade de sobreviver, também em locais complicados, e a águia que voa por cima e que sabe onde quer chegar. Essa é a vida. Os incas, olha, veja só, os incas, aqui na região dos Andes, têm a sua trilogia mítica. Eles têm 3 animais sagrados: o condor, o puma e a serpente. O condor representa o céu, o local dos deuses, a ave gigante e que é cultuada, a árvore enorme, uma diâmetro de 2 metros de uma ponta de uma asa para outra, grandiosa, majestosa, nobre, que fica nos Andes e que vê tudo de cima. O puma, que é aquele que é o maior predador, aquele que é o felino, que é o top da escala alimentar, da cadeia alimentar, e que tem força, tem garras, tem rugido, caça, é temido.
E tem a serpente, aquele que rasteja, que fica escondido, que dá o bote, que representa esse underground, esse inframundo, esse inconsciente. Você vê que são culturas diferentes que contam a mesma história. Então, se você quiser se conectar com o seu propósito, você precisa harmonizar seu condor, seu puma e a sua serpente. O condor representa o self, aquele que plana, que contempla, que tem uma visão de longo prazo, que enxerga além do que você consegue ver com os pés plantados aqui na Terra. Quem é o puma? O ego, aquele que luta, aquele que conquista, aquele que é o predador, que tem os pés com as garras fincadas no chão, o ego. E a serpente é a nossa sombra, o nosso inconsciente, quem fica na espreita, peçonhento, mas troca de pele. Então é isso que a gente precisa fazer, travar contato com a nossa totalidade. Quando a gente aprende a circular pela totalidade, a gente vai mais longe e a nossa vida tem sentido. Então, Jung, como um pós-freudiano, também trabalha muito com mitologia. Todo junguiano lida muito com mitologia. E para Jung nós temos o inconsciente coletivo, é uma dimensão inconsciente que transcende o individual, que acompanha a humanidade desde sempre, que é a nossa memória inconsciente ancestral. O inconsciente que vai além do inconsciente pessoal, que vai além da pessoa, né? E que faz parte do nosso interior profundo, transpessoal, né? E Jung instigou o ser humano a ir além daquilo que é operacional, concreto e experimental. Então, ele investigou cientificamente a dimensão espiritual da nossa vida psíquica, transcendente, ele criticou aquele viés mecanicista, reducionista, ele trouxe o self como o sagrado internalizado, a imago Dei, a imagem de Deus dentro da gente, né? Ele confrontou essa natureza flexível e adaptativa do nosso ego, valorizando esse entendimento do nosso ego, trouxe e valorizou muito a diversidade cultural do ser humano, se preocupou muito com a mitologia, com a ampliação da consciência, né? Ele vai dizer que a cura vem pela ampliação da consciência. Ele vai dizer que o sintoma é uma mensagem do inconsciente para mostrar o caminho que você tem que trilhar. O que fere é o que te cura. Aprenda com o seu sintoma. E para Jung, ele se interessou muito por valorizou demais os mitos, símbolos, ritos. E ele vai dizer que a formação junguiana não pode prescindir de literatura, de artes plásticas, mitologia, música popular brasileira, cinema, porque traduzem muito da nossa realidade humana. Na mitologia hindu, você tem o moksha, que é a iluminação, o lado, a possibilidade transcendente de ampliação da consciência e conexão com o cosmos, e que harmoniza o que na mitologia hindu é chamado de Trivarga, que são as 3 dimensões essenciais para a nossa alma. O Artha, que é a dimensão material, concreta, econômica, prosperidade material. Kama, que é a relação com os desejos, com a sexualidade, com o prazer, daí Kama Sutra. E o Dharma, que é o sentido da vida, o propósito. Quando a gente harmoniza, equilibra o sentido da vida, eu reconheço meu lugar no cosmos, eu me harmonizo com a dimensão estrutural da vida psíquica que eu estou integrado. Quando eu aprendo a me conectar com toda essa realidade, então eu alcanço o moksha, que é o estado de iluminação espiritual transcendente. O hinduísmo tem um conceito de pakriti, que é a minha essência transcendente, atemporal, e que é o meu propósito de vida. E vikriti, que é aquele lado deturpado. Tudo que eu perco, quando eu me afasto da minha pakriti, eu vou ter a minha vikriti. Então, eu sou uma pessoa sensível, amorosa, mas também tanta porrada na vida, abuso sexual, tive que ralar demais, não tive suporte familiar, então eu fico uma pessoa rancorosa. Minha vikriti é o rancor, minha pakriti é esse lado amoroso, doce, afetuoso, otimista e sensível, que eu tinha quando era criança, quando eu vivia o tempo da inocência, mas que eu acabei me afastando. Dentro do olhar hindu, a gente precisa aprender a harmonizar a Trivarga e aprender a resgatar a pakriti, para não ficarmos aprisionados na vikriti. Quanto mais eu me afasto da minha essência, mais eu estou na vikriti. Quanto mais eu me afasto do meu propósito, mais eu fico só no artha, no ter, e mais no kama, prazer imediato de curto prazo. Drogas, dependência química, etc. Quando eu harmonizo a totalidade e o prazer e o material está a serviço do dharma, da minha essência, de quem realmente eu preciso ser no meu propósito, então eu transcendo, não preciso mais reencarnar, rompo com o ciclo da samsara, que é o ciclo de reencarnação, e eu vou alcançar o moksha, que é a iluminação e a transcendência.
Jung traz, portanto, esse conceito de transcendência. A função psíquica, dentro do olhar junguiano, tem uma função transcendente. Diálogos entre o consciente e o inconsciente, para a gente integrar os opostos e encontrar a totalidade. E esse nosso inconsciente transcendente, que se conecta com o nosso propósito, vem nos sonhos, os sintomas que nos ensinam muito, a criatividade com a arte, a sincronicidade, que são fenômenos que não são conectados no tempo e no espaço. Você pensa em alguém, encontra alguém. Olha que coisa. Você está pensando em trocar de faculdade e aí você encontra com pessoas que trocaram. Parece que eu estou atraindo essa coisa. Não é nada místico. Jung explica. Chama sincronicidade. Os atos falhos, que são aqueles foras, aqueles lapsos que nós realizamos e que traduzem essa nossa realidade psíquica inconsciente, foi sem querer querendo, como diz o filósofo contemporâneo Chapolin Colorado, né? Ato falho é quando você faz algo sem querer que lhe ensina alguma coisa. É você esquecer aquele encontro porque você não queria, não teve coragem de dizer que não queria. Seu propósito se revela nos atos falhos. Se você não resolve através do ego, o self resolve por você. O inconsciente resolve por você. Só que quando o inconsciente resolve, ele vem primitivo e pode dar problema. E a mitologia, que para Jung é um dos caminhos nobres do nosso inconsciente se revelar. Então, para Jung, a busca não é da perfeição, mas da totalidade. Eu não quero ser perfeito, eu quero assumir minhas vulnerabilidades, meus medos, minhas emoções, mas também minhas virtudes, minhas forças, minhas paixões. E quanto mais eu conseguir integrar essa totalidade, mais eu vou atuar no mundo de forma construtiva. Tem um mito medieval, um mito celta, muito interessante, um dos mitos arturianos, que é o mito do guerreiro, do cavaleiro Perceval. Nesse mito, Perceval é um menino. O mito começa, ele é um menino, um adolescente, 12, 13 anos, mora com a mãe, numa fazenda, protegido pela mãe, super protegido, comida na mesa, ele fica cuidando das ovelhas e dos bois, uma vida protegida, mas uma vida pacata, mas uma vida que falta algo, que Perceval não sabe o que é. Falta alguma coisa, ele não sabe o que é. Um dia ele está no campo e se depara com uns cavaleiros, com armaduras reluzentes, montados em cavalos, com suas armas poderosas. Quando ele vê, ele pensa que são anjos, ele fica embasbacado, ele, meu Deus, aí ele, quem são vocês? Aí os homens desdém, quem somos? Nós somos cavaleiros. Quem é você, garoto? Não, eu moro naquela fazenda, vocês são cavaleiros? Quem são os cavaleiros? Nós defendemos as pessoas frágeis e vulneráveis, temos uma vida com propósito, nós servimos a um bem maior, servimos ao rei e levamos justiça ao mundo e protegemos os fracos e vulneráveis. Ele, é isso que eu quero, esse sou eu. Ele volta para casa feliz, eufórico. Minha mãe, eu descobri quem eu sou um cavaleiro. A mãe, cala a boca, parar com isso, que nada, vá tirar leite da vaca, cale sua boca. Não alimenta, reprime, recalca. Mas Perceval fica reverberando aquela imagem. E aí ele insiste até que a mãe diz, tá bom, meu filho, eu vou lhe contar a verdade. Seu pai era um cavaleiro e morreu em batalha. Seus irmãos mais velhos eram cavaleiros e morreram em batalhas. E quando você era criança, eu saí da corte e vim para cá, para esse lugar afastado, para poder criar você com toda a proteção e todo o amor, para que você não fosse cavaleiro e não morresse como seu pai e seus irmãos. Mas eu estou vendo que eu não posso proteger você de quem você é. Eu não posso evitar que você se conecte com seu propósito, com seu sentido de vida. Então ela abençoa, vá meu filho, vá em busca da sua jornada, vá ser quem você é e siga seu caminho. Só não esqueça de cuidar de si mesmo e tratar bem das mulheres. Que Perceval segue sua jornada e tem uma série de desventuras. Inclusive em busca do Santo Graal, faz parte da corte do rei Arthur, ele cresce, mas não sem antes errar bastante. Bater cabeça e ter muitos problemas. Meus queridos, minhas queridas, nosso propósito clama. Nosso propósito não fica calado, passivo, acomodado. Ele pulsa dentro de nós. Quando a gente se depara com as alternativas e em algum momento a gente vai se deparar, a gente vai ter o eureka, faz sentido para mim, é isso. Quando a gente se conecta com o propósito, ele responde, ele reverbera, ele traz as respostas para as suas perguntas que você ficava tanto tempo angustiado sem conseguir encontrar as soluções. É isso que a gente precisa. A gente precisa se permitir
e em busca do que faz sentido, para que a nossa jornada seja uma jornada criativa, transformadora e com significado. Aprendamos com Perceval. Não fique protegido na fazenda, porque acaba se transformando numa prisão que castra, que inibe e que impede que você seja você mesma, você mesmo. As mães amorosas e bem-intencionadas vão tentar lhe aprisionar para lhe proteger. Você precisa se insurgir contra isso. Tem que ter muita coragem para ser como Perceval. Tem que ter muita coragem, ousadia para romper com aquela acomodação incômoda para a gente ir em busca da gente mesmo, dos caminhos que vão nos levar para nós mesmos. Nós temos os mitos contemporâneos, né? Quem gosta de Game of Thrones, então Jon Snow, Tyrion, passaram por desventuras. Jon Snow, o bastardo, depois ele descobre que ele é o herdeiro do trono, aquele que foi para as muralhas, para o lugar dos bastardos que ninguém aceita, ninguém quer, o lugar dos que tem que ser esquecidos, os cavaleiros negros corvos, mas lá ele segue seu destino, ele é destinado a grandes coisas, e mesmo nos piores lugares, as suas virtudes se expressam. Ele vai além da muralha, consegue criar conexões com os odiados selvagens, e é o primeiro a permitir uma aliança entre aqueles que eram inimigos. Ele é o primeiro também a buscar uma aliança com Daenerys, porque ele percebe que temos um adversário muito pior, os caminhantes brancos. Então, ele se conecta com seu propósito. Ele vai além do que tentam impor para ele, porque ele se permite, com muita humildade, sensibilidade, e se cercando das pessoas certas, ele se permite avançar, ouvir os conselhos dos mais velhos e se conectar com o seu self. Tyrion também, o anão, o duende, o mulherengo, ele é inteligentíssimo, mas ele era o disforme, o materialista, o promíscuo, o beberrão, mas ele vai evoluindo ao longo da série e ele vai se tornando aquela pessoa que é a mão do rei, aquele que dá bons conselhos, aquele que salva o irmão, aquele que, apesar de tudo, oferece uma alternativa para sua irmã Cersei, aquele que se casa com Sansa, mas não abusa sexualmente dela. Ele vai se transformando em alguém com muito mais equilíbrio, apesar de ter matado o próprio pai. Não é perfeito. O que nós queremos não é a perfeição, mas é a totalidade. Os mitos pós-modernos têm muito o que nos ensinar. E o Hobbit, de Tolkien, fantástico, né? De onde você menos espera, o nosso propósito se revela. Quem é o herói? Frodo. Um hobbit, 1,5 m, pés peludos, saltitante na aldeia. Ele é que vai levar o anel para o reino de Sauron, numa jornada terrível, para destruir esse anel maligno, onde ele foi forjado, que foi na lava quente daquele vulcão em erupção destrutivo. Mas ele não consegue fazer isso sozinho, ele faz com seu grande parceiro, Sam. Que todos nós possamos ser Sam na vida de algum Frodo. E que todos nós, enquanto Frodo, não abrimamos mão de nos conectar com o nosso Sam, um parceiro que está conosco na jornada, nessa busca de evolução, nessa busca de transcendência. Mas Frodo estava destinado a levar o anel. Não foi o mago Gandalf, não foi o Legolas, o elfo, não foi Aragorn, o grande humano guerreiro, não foi Gimli, o anão corajoso e bom guerreiro. Foi o hobbit ingênuo, bobo e frágil, que empreendeu a mais árdua, desafiadora e amedrontadora jornada, para ser ele mesmo, o grande salvador da Terra-média. Qual é o seu propósito? Qual é o seu destino? Busque se conectar com, efetivamente, aquilo que representa a sua alma. Star Wars, né? Quem gosta de Star Wars, você tem Anakin Skywalker, que ele estava predestinado, ele tinha o seu destino, o seu propósito era integrar os dois lados da força, o lado negro da força com o lado de luz da força. Mas ele é corrompido pelo lado negro da força, se apaixona por Amidala, quebra as regras de celibato, engravida, tem gêmeos, e aí ele se insurge contra o seu mestre, Obi-Wan Kenobi, e se torna o maior vilão da história, do cinema talvez, Darth Vader. Quem é Darth Vader? Anakin Skywalker, aquele Jedi que era o mais poderoso. Mas todo Jedi tem um lado Sith, o lado negro da força. Palpatine e você tem Mestre Yoda. A vida é assim, marcada pela totalidade. O maior erro dos Jedi foi não ensinar o lado negro da força no templo Jedi. Foi negar esse lado negro da força. E aí ela cresce, transborda, seduz
e aprisiona. E foi isso que aconteceu com Anakin Skywalker. Mas ele tinha um propósito. Ele era aquele que iria trazer o balanceamento para a força, equilíbrio. E tem toda a sequência dos filmes, e no fim, ele acaba salvando o seu filho, Luke Skywalker. E ele conta a verdade. E ele permite que o Império seja derrotado. E que a República Democrática possa voltar a ser a gestora da galáxia. Não adianta reprimir, porque o que a gente acaba emergindo por bem ou por mal, né? Então, dentro desse olhar da mitologia e dentro da perspectiva junguiana, os mitos se estruturam a partir de padrões comuns às sociedades humanas, expressando temas mitológicos que são fundamentados em opostos, que formam totalidades. Vida, morte, bem e mal, anjo, demônio, céu, inferno, justiça e injustiça, carne, espírito, masculino, feminino, força, fragilidade, sabedoria, ingenuidade e muitas outras dualidades que formam a alma humana. Tem 2 mitos iorubás que eu adoro. O primeiro é de Oxaguian. Oxaguian, ele nasceu sem cabeça. Ele nasceu sem ori, sem consciência. E o mito diz que ele nasce sem cabeça, só um corpo forte, mas é um corpo sem cabeça, sem consciência, ele fica se batendo e se perdendo por aí. Ele fica a ermo, perdido, porque ele não tem propósito. Então, um orixá, Ori, que é o orixá responsável pelas cabeças, tem uma pena dele e vai, eu vou dar uma cabeça para ele. Aí pega inhame, molda o inhame e coloca uma cabeça branca. Só que é muito quente. Incomoda muito o Oxaguian. Ele fica incomodado porque é muito quente, agonia. Então ele tem uma cabeça, mas essa cabeça não resolveu o seu problema, porque não é a cabeça dele. É uma cabeça que está num caminho exclusivo e excessivo. Quente demais. E é branca. Aí ele fica perdido. Aí ele encontra Iku. Iku, que é o orixá da morte. Tem pena dele e cria uma segunda cabeça. Dá uma segunda cabeça e molda essa segunda cabeça e ela é preta. E ela é muito gelada, muito fria. E por causa dessa cabeça preta e fria, o Oxaguian sofre muito e fica com a branca e a preta quente e frio, fica agoniado. E ele tem visões da morte, do mundo dos mortos, das sombras, ele fica assombrado, ele não tem paz. E fica agoniado, ainda perdido. Aí Ogum, que é o orixá da metalurgia, da transformação, do desenvolvimento, vê o Oxaguian perdido com 2 cabeças, preta, branca, quente e frio, opostos à dualidade. Aí, eu vou lhe ajudar. Pega a sua espada e funde as 2 cabeças. E aí a cabeça não é mais uma quente e uma fria. É uma cabeça única na temperatura correta. Não é mais preto ou branco. Ela é azulada. E traz harmonia. E aí, desse dia em diante, Oxaguian encontrou a paz. E aí ele foi, então, seguir o seu propósito. Ele foi estudar a arte da guerra. Foi se preparar para ser um grande guerreiro. E o mito conta que ele se tornou o melhor guerreiro da civilização iorubá e mudou seu nome para Ajagunã, que em iorubá significa o mais valente dos guerreiros. Se você quiser ser sua melhor versão, se você quiser ser você mesmo, se você quiser se conectar com o seu propósito, você precisa harmonizar as dualidades. Tem que integrar essas 2 cabeças. Quero, não quero, sou, não sou, quero, mas tenho medo, vou, mas me saboto. Você precisa aprender a harmonizar para encontrar o equilíbrio, o caminho do meio entre essas 2 dimensões. E tem outro mito muito legal, que é o mito de Logum-Edé. Logum-Edé é um orixá, que é filho de Oxum, a rainha das águas doces, com Oxóssi, o orixá das matas, o grande caçador. E o mito conta que, durante 6 meses, Logum-Edé é homem e mora com o pai nas matas, no ano. E nos outros 6 meses do ano, ele é mulher e mora nos rios com Oxum. Ele fica indo de extremos e fica meio que perdido no meio do caminho. Então, um dia ele quase se afoga no rio Oxum, ele é resgatado por Orumilá, que é o orixá responsável pelos segredos, é o primeiro Babalaô, o pai dos segredos, o orixá do Ifá, que é a adivinhação, e ele resgata Logum-Edé e diz, porra, você está perdido, você não tem propósito na vida, você tem que ter um sentido de vida, você está lá e cata uma gangorra, aí diz, a partir de hoje, aí dá um atributo para ele, uma atribuição, diz, você agora vai ser o orixá da pesca. Você vai abençoar os humanos que vão para os rios e mares pescar. E no momento em que Logum-Edé encontrou um propósito e um sentido, ele deixou de ser ou homem ou mulher, rio ou mata, e conseguiu encontrar uma relação com a vida que foi uma relação infinitamente mais saudável e mais harmoniosa.
como é que está a sua vida. Quantas famílias não estão assim, né? Quantos pais se separam e o filho tem que ficar ou com a mãe ou com o pai, fica de um lado ou do outro. A tensão, a confusão, a briga entre ambos acaba gerando mais conflito do que a harmonia. Quantas vezes a gente não encontra isso no nosso dia a dia, não é? Então, podemos muito aprender com esses mitos. Para você ser seu Ajagunã, o mais valente, sua melhor versão no que você quiser, você não pode ter duas cabeças brigando entre si. Se você quiser ser sua melhor versão, não pode ficar 6 meses lá, 6 meses cá. Você precisa encontrar um propósito, e um propósito que é intermediário. Repare que Logun Edere vira orixá da pesca. Pesca é meio que a caça no rio, né? É como se pegasse algo, alimentação, animal, em termos da natureza, só que no lugar de ser mata é rio. Então, no lugar de eu ficar no rio nadando, ou de ir para a massa caçar, eu vou para a mata caçar, eu vou, aspas, caçar no rio, eu vou pescar no rio. Eu vou ser o orixá da pesca. Quem consegue integrar essa totalidade, ninguém segura, sua vida tem sentido e você vai infinitamente, com muito mais consciência e senso de equilíbrio e de justiça, seguir sua jornada da alma em busca de sua melhor versão. Portanto, galera, era isso que eu queria trazer para vocês. Quero agradecer o carinho, a presença de vocês. Tem muito mais coisas para a gente poder falar sobre mitologia e sobre propósito. Muitos outros mitos que a gente pode pensar e que pode trazer para vocês conhecerem. Eu tenho preparado umas coisas, mas vamos ficar por aqui por causa do tempo. Depois eu posso apresentar para vocês os slides, mas eu quero, antes de terminar, trazer para vocês bibliografia. Então, tem esses livros aqui que eu indico, ó, Mitos Gregos e Psicanálise, O Poder do Mito, de Joseph Campbell, O Livro da Mitologia, são 2 livros diferentes, o mesmo título, mas são livros diferentes. As 100 Melhores Histórias de Mitologia, Mitologia, Origens de A a Z, esse outro livro de mitologia. Cadê que tá pequeno aqui? Não estou conseguindo ler. E o Dicionário de Mitologia de A a Z, com temas, lendas e heróis. História da mitologia para quem tem pressa, e mitologia, mitos e lendas de todo mundo. Indico também meu livro, eu falo sobre mitologia, abordagem junguiana e desenvolvimento humano, que é Jung, Bem-Estar e Confiabilidade Humana no Trabalho. Quem me segue, que está aqui no YouTube de Kiko, não deixe de segui-lo no Instagram, que tem muita coisa interessante, e esse canal do YouTube dele, que é um negócio de louco. E quem é de Kiko, que está me conhecendo agora, não deixa de me seguir no Instagram e de me seguir lá no YouTube, que tem muitos vídeos que ao redor do mundo, onde eu gravo falando diante dos monumentos. Eu tive nas pirâmides do Egito falando de mitologia egípcia, eu tive na Acrópole da Grécia, em Atenas, falando sobre mitologia grega. Eu tive nos fiordes noruegueses falando sobre Odin e Thor. Então, é massa, não tem preço. Tive no Butão falando de budismo. Tive no Tibete falando de budismo. É muito fascinante. Viajar não é mero entretenimento banal. E eu instigo vocês aqui para se conectar com o seu propósito. Não seja um turista na sua vida. Seja um viajante. Qual é a diferença do turista para o viajante? O turista passa voando. Só busca fotos instagramáveis. Ele quer carimbo no passaporte. E vai nos cartões postais. E vai porque quer que a galera tenha inveja de onde ele esteve. O viajante não. Ele vai ter uma experiência transformadora de vida. Ele traz algo dentro dele por onde passou e deixa alguma coisa por onde ele passou. Deixa uma mensagem ou uma experiência que faz sentido para as pessoas com as quais ele se relacionou. Não seja um turista na sua vida. Seja um viajante. Não só quando você vai para outras cidades, outros países, mas quando você vai trabalhar, quando você vai para a cama com seu marido, com sua esposa, para quando você vai para a faculdade, para a aula, ou assistir algo online, ou assistir uma própria série. Aprenda a aprender. Busque evoluir. Para isso, tem que ter humildade, coerência, harmonizar ego e self. Seguir a tríade Inca. Tem que ter condor, ver por cima, transcender. Tem que ter puma, pé no chão, rugir, ter as garras. Tem que ter lutas para a gente enfrentar. E a serpente, que se esgueira e que sabe as sombras, fica naquela umidade e sabe lidar com a realidade, apesar das dificuldades e do aspecto sombrio. Eu costumo dizer, Kikão, que na vida a gente tem perdas, lutas e ganhos. As perdas eu elaboro,
porque faz sentido para mim e está em conexão com o meu propósito, porque eu aprendo. As lutas eu enfrento, porque eu confio em mim, eu acredito no meu potencial e sei que tem um sentido naquilo que eu estou vivenciando. E as conquistas eu gozo, eu degusto, eu internalizo, eu celebro, eu comemoro e eu compartilho, porque eu gosto de mim. Eu me amo e eu sei que aquilo que eu estou colhendo está em sintonia com aquilo que eu semeei. E que, dentro do princípio do aprender, evoluir e servir, move uma ação no mundo que vai gerar prosperidade de maneira sustentável. Como você mesmo diz, né, Kikão? Um mito do propósito, de que quem se conecta com o propósito não prospera e que dinheiro é incompatível. Não, você só não é escravo do dinheiro. Você só não é dependente químico do dinheiro. Você só não faz por dinheiro. Você precisa do dinheiro. É legítimo o dinheiro. Nós somos profissionais. Eu e o Kiko somos palestrantes. Eu sou terapeuta. Kiko é instrutor, facilitador de treinamento. Kiko é um agente de transformação. Ele vai viver de brisa? Não, é legítimo e cada vez mais bem remunerado, como ele merece. Ele só não vive por dinheiro. E, óbvio, com a generosidade dessa alma iluminada, ele sabe que muitas vezes ele faz gratuito, algum convite para a instituição, ele não está nem preocupado, ele paga para ir, porque ele está em conexão com sua alma. Ele vive a sua alma. E quando a gente tem pessoas que vivem a alma, a gente tem pessoas que estão em busca dessa plenitude. E aí, irmão, as coisas fluem, acontecem, transbordam e transcendem. Portanto, galera, como o Kiko trouxe lindamente, né? Propósito. São várias disciplinas que sustentam o propósito. Filosofia, psicologia, antropologia, a espiritualidade, mitologia, economia. Tem a realidade concreta, pé no chão. E quando a gente harmoniza essas diversas leituras da alma e da vida, a gente se conecta com o propósito. E eu queria trazer aqui para vocês essa dimensão das contribuições da mitologia para a gente entender o nosso propósito. Tem muito mais coisas. Esse é um menu degustação. O que a gente já vai dizer para a galera ou ainda é surpresa? Vem coisa... Não vai dizer ainda... É surpresa ou já... Já pode dar um spoiler, claro que já pode dar um spoiler. Nós Com estamos certeza. escrevendo um livro, eu e ele juntos, e um dos capítulos do livro de Propositologia é sobre a mitologia do propósito. Os outros capítulos das outras disciplinas que compõem a propositologia. Filosofia, espiritualidade, economia, ciência, psicologia, ciência, de que maneira a ciência fundamenta o propósito. Então, aguardem que vem coisa boa por aí para poder deixar um legado no coração de vocês e gerar um mundo melhor para todos nós. Obrigado, galera. Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença. Parabéns por estarem aqui, dedicando tempo para aprender, evoluir, expandir. E gratos por vocês compartilharem desse sonho com a gente, né? Porque se vocês estão aqui, é porque vocês também sonham esse sonho. É um sonho coletivo, de um mundo com mais sentido e significado. E começa dentro de cada um de nós. Então, muito grato por poder compartilhar desse sonho com vocês e por ter aqui um amigo, irmão, mentor ao meu lado, me inspirando e me estimulando a seguir acreditando também nesse sonho e ancorando esse projeto com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, com tanto amor, né, com tanto desejo genuíno de contribuir, né, de servir. E é uma honra muito grande para mim. Eu sinto que a propositologia ela vai ganhar uma proporção aí incontrolável no mundo. Não é nosso, né, Kiko? De forma alguma. Não são pessoas. É um movimento que transcende, é uma causa. Uma causa. E todos nós passamos a ser facilitadores de propósito, né, Kikão? Sem dúvidas. Nas nossas famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas, seja elas quais forem, que possamos ativar, né, esse senso de propósito que foi desativado por um sistema que olha muito mais para o fazer e o ter e um pouco menos para o ser. E propósito é a expressão do ser, é a expressão do ser a serviço do todo.
E que bom que estamos aqui juntos construindo isso, disseminando essa mensagem. E fiquem atentos aos próximos spoilers em relação ao nosso livro, Propositologia, dessa vez um livro mais com caráter mais acadêmico até, para apresentar essa disciplina para o mundo. E vocês vão ver aí vários meios em que vocês poderão participar mais ativamente desse movimento. E é isso, é só o começo. Só o começo. Kikão, convida a galera para o documentário amanhã. Boa, perfeito. Quem estiver aqui em Salvador, eu estou aqui agora, amanhã à noite estaremos na Inova realizando o lançamento do documentário Propositologia, né? Onde o professor Isozaná também participou e falou muito sobre o que ele pensa em relação ao propósito. E é um documentário que é mais uma forma de a gente disseminar essa mensagem no mundo. Ficou muito inspirador. A gente vai se reunir, eu vou fazer uma pequena palestra, farei também uma roda de diálogo, né? Conduzirei uma roda de diálogo. Teremos algumas das pessoas que participaram do documentário aqui para compartilhar um pouco das suas visões sobre propósito. Vai ser um momento muito especial. E está lá no meu Instagram, nos stories, o link para você se inscrever, garantir a sua vaga e comparecer amanhã à noite para me dar um abraço aqui. O professor Isozaná, infelizmente, ou felizmente, porque estará cumprindo o propósito dele, mas não estará presente aqui porque estará com compromissos com seus pacientes, mas estará aqui presente em energia com a gente. Então, se puderem, venham, porque vai ser um momento muito especial. Maravilha. Beleza? Obrigado, gente. Kikão, te amo, meu irmão. Grande. Irmão, demais, eu te amo. E eu sei que essa aula poderia ser um seminário de 16 horas, né? De tanto conteúdo que tem, mas acho que já foi tinha mais o dobro de slides, mas deixa quieto. Quem quiser os slides, vai se inscrever no meu canal. Vai se inscrever no meu canal do YouTube, printa e manda para mim pelo Zap o print com seu nome que eu vou mandar em PDF. Kikão, bota aquele último slide de novo, só para a galera pegar os endereços. Agora. Bota aí na tela cheia. Pronto. Quem quiser os slides, vai se inscrever no meu canal do YouTube e manda o print pelo meu Zap. Aí eu vou mandar para você esses slides em PDF, tá bom? Vai ser uma honra ter vocês me seguindo lá no YouTube. Beijo no coração de vocês, obrigado pela paciência. Kiko, te amo, obrigado, irmão, tamo junto. Amanhã vai ser uma noite plena de propósito e vai ser impactante para quem for. Pena que eu não vou poder estar presente nesse, mas estou em outras e, enfim, estamos juntos sempre nessa nossa conexão de carinho, confiança e amor. Com certeza, irmão. Um beijo grande no coração. Obrigado, parabéns por nos inspirar tanto hoje. E, gente, boa noite, um beijo grande, tamo junto e até a próxima.